Antes de mais nada, muito obrigado aí ao usuário Red Tamak que virou membro do canal. Se você quiser virar membro, você pode também, né? Se você tiver a grana aí disponível, mas você não vai ganhar muita coisa, cara, já te adianto. Mas enfim. Os vampiros são criaturas sobrenaturais que já passaram por diversos processos de transformação ao longo do tempo. No começo, vampiros não tinham esse nome. As criaturas que se alimentavam de sangue humano eram considerados apenas demônios ou até espíritos. Os gregos davam o nome de lâmia às mulheres que atacavam viajantes e sugavam seu sangue, mas elas eram consideradas uma espécie de bruxa ou algo do tipo. A figura do vampiro foi se moldando ao longo do tempo e com certeza a publicação envolvendo vampiros mais famosa que já existiu foi, sem sombra de dúvidas, Drácula, de Bram Stoker. O livro Drácula conta a sua história de maneira epistolar, ou seja, em forma de carta, como se uma pessoa estivesse escrevendo uma carta relatando um acontecimento para outra. Jonathan Harker é um advogado que visita o famoso Conde Drácula para fechar uma transação imobiliária. Depois de um tempo, Harker começa a perceber que, na verdade, ele é um prisioneiro de Drácula e começa a notar características peculiares do personagem, como o fato dele não ter reflexo ou nunca ter fome. Mas mesmo assim, Jonathan demora um pouco para entender a situação em que ele se encontra. Bram Stoker não criou os vampiros, mas sem sombra de dúvidas ajudou a popularizar essa criatura, como o ser de dentes afiados que teme a luz do sol. Sabendo disso, Jojo conta a história de Jonathan Joestar, um playboy que começa a ter problemas na vida quando ganha uma espécie de irmão adotivo chamado Gio Brando. Jill decide tomar o lugar de Jonathan na família, e no final de toda a briga, que eu não vou entrar em muitos detalhes, ele vira um vampiro depois de usar uma máscara de pedra sinistra que carrega simbolismos americanos. E isso é América, e não isso. A máscara foi encontrada no período do Império Azteca, e sua finalidade inicial era dar a um certo grupo de caras, que eu não vou falar porque ia ser muito spoiler no vídeo, a imunidade à luz solar. Mas voltando rapidamente à parte do conto do Drácula que eu citei, uma característica às vezes renegada ou excluída do personagem do Drácula, e que pauta muito bem o livro, é sobre como, além de elegante, charmoso, carismático e, um psicopata, o Drácula era um obcecado, um perseguidor e um dominador. Ele não simplesmente faz algo com o Jonathan, tipo matar ele ou sugar seu sangue, ele brinca com sua cabeça para tornar ele uma espécie de prisioneiro da situação. Em Jojo, Jill também bola um plano para tomar o lugar de Jonathan na família, assim como Drácula. Ele manipula tudo a seu favor para poder executar seu plano. A dominação que Jill tenta exercer em Jonathan é tão grande que futuramente descobrimos que... Vem um spoiler, tá pesado para quem nunca viu Jojo, spoiler. Ele pega o corpo de Jonathan para si depois do incidente no navio. Que navio, você se pergunta? Calma, a gente vai chegar lá. Mas Jill não pode ter sido amplamente inspirada em Drácula. Obviamente, além de ter uma personalidade levemente semelhante, eles não compartilham muitos aspectos parecidos. Mas é interessante lembrar que em ambas as histórias, o homem que enfrenta o vampiro se chama Jonathan. Outro detalhe interessante é o par romântico de Jonathan, Irina, que talvez coincidentemente tenha um nome que rima com Mina, mesmo nome da esposa de Jonathan, Harker, na história do Drácula. Jill se parece um pouco mais com Lestat, o vampiro de Entrevista com o Vampiro, o livro de Anne Rice, publicado em 1976. Os dois eram humanos transformados em vampiros que passam a se achar como superiores à humanidade, renegando seu antigo lado. Mas Jill, assim como Drácula, tem muitos poderes fodas. Porém, ele conseguiu todas as suas habilidades por causa da máscara de pedra, enquanto a origem dos poderes do Drácula é completamente misteriosa no livro de Bram Stoker. Fica implícito que os poderes de Drácula se originam de alguma espécie de pacto com o diabo, mas isso nunca é confirmado. O que sabemos pelo capítulo 18 do livro é que Drácula foi um frequentador de Scholomance, uma escola de magia negra localizada na Transilvânia. Mas se tem uma parte que me deixou meio pensativo, rabudinha, é a parte final de Phantom Blood. Mas não porque ela se inspira pra caralho em Drácula, mas porque Drácula se inspira pra caralho nela. E eu, obviamente, não estou falando do livro, estou falando da série. Da série. Em 2020, a Netflix lançou uma minissérie de 3 episódios sobre o Drácula. No episódio 2, eles adaptam as pouquíssimas páginas do livro em que o capitão do barco Deméter fala sobre o tal demônio. No livro, Drácula fica em caixas de terra que vão rumo a Londres, em um barco sem passageiros, com apenas tripulantes, escondido de todo mundo. Na adaptação da Netflix, Drácula viaja como passageiro no navio, matando um passageiro de cada vez, até que, no final, depois de uma batalha difícil contra um humano, ele se esconde dentro de um caixão para sobreviver durante 100 anos. Te parece familiar?
Em Jojo, Jonathan e Irina partem, se eu não me engano, para os Estados Unidos, posso estar enganado, e se eu não me engano, o navio Deméter na série também muda sua rota para os Estados Unidos, ou é pelo menos lá que o Drácula aparece. Mas enfim, no navio, Jonathan descobre que o Jill tá vivo e tentando achar um novo corpo. Seu parceiro de viagem, no caso do Jill, que eu conheço apenas como um cara aí, porque eu não fiz o trabalho de pesquisar o nome dele, transforma outras pessoas em zumbis que saem matando os passageiros, um a um. No final, depois de uma batalha complicada, Jonathan explode o navio e Irina se salva graças a um caixão. Uma coisa que eu não citei na série de Drácula é que no final, o navio também explode. Repito, te parece familiar? Araki parece ser um grande fã de histórias de terror e de muitas outras coisas no geral, vista a quantidade de referências a bandas que Jojo tem. Mas você conhecia essas relações entre Jojo e os vampiros? Se sim, deixe aí nos comentários. Se não, deixe aí nos comentários. É isso. Tchau.